Se tivesse encontrado Jane aparentemente em perigo, Bennet teria ficado extremamente desolada, mas vendo que a doença não era grave, não desejou que ela se restabelecesse imediatamente, pois isto significaria provavelmente o seu regresso de Netherfield. Repeliu, portanto, a proposta que lhe fez Jane, que desejava ser transportada para casa. O farmacêutico tampouco achou a ideia razoável, e depois de se ter demorado algum tempo com Jane, Bennet e suas 3 filhas aceitaram o convite que lhes veio fazer Bingley para que fossem almoçar. Bing, é o Bing, né? Bing. Bing veio. Mano, eu detesto esse livro, meu Deus do céu. Vai ser uma tortura ler isso. Bing veio ao encontro de Bennet, exprimindo-lhe a sua esperança de que não tivesse encontrado Bennet pior do que esperava. Realmente, eu a encontrei pior do que esperava, respondeu Bennet. O seu estado não permite que ela seja transportada. Jones disse que nem devemos pensar nisto. Seremos obrigadas a abusar mais algum tempo da sua hospitalidade. Transportá-la? Exclamou Bing. Nem devemos pensar nisto. Minha irmã, estou certo, não o permitirá. Pode ficar certa, madame, disse Bing, com fria amabilidade, que Bennet receberá todas as atenções enquanto estiver em nossa casa. Bennet agradeceu efusivamente. Estou certa, acrescentou ela, de que se não fossem os bons amigos que tem, a sua situação seria muito grave, pois está realmente muito doente. Sofre muito, embora com uma paciência admirável. Aliás, é sempre assim, pois ela tem, sem nenhuma dúvida, o gênio mais dócil do mundo. Eu sempre digo às minhas outras filhas que nada são perto de Jane. O quarto em que ela está, Bing, é muito agradável e tem uma encantadora vista sobre a aldeia principal. Não conheço outro lugar no país que seja tão agradável quanto Netherfield. Espero que o senhor não se apresse a abandoná-lo, embora o tenha alugado por pouco tempo. Tudo o que faço, replicou ele, é às pressas, e portanto, se resolve deixar Netherfield, eu faria provavelmente em 5 minutos. Isso é exatamente o que eu supunha da sua parte, disse Elizabeth. Está começando a compreender-me? Exclamou, virando-se para Elizabeth. Compreendo-o perfeitamente. Desejaria poder aceitar a sua declaração como um elogio, mas acho que ser tão transparente é lamentável. Em geral é assim, mas não se segue necessariamente que um caráter profundo e complicado seja mais estimável do que o seu. Lizzie! Gritou a sua mãe. Lembre-se de onde está e não se precipite como se estivesse em casa. Não sabia, continuou Bing imediatamente, que a senhorita era uma tão grande estudiosa dos caracteres. Deve ser um estudo absorvente. Sim, mas os caracteres complexos são os mais interessantes. Pelo menos têm a vantagem de ser complicados. O campo, disse Darcy, oferece em geral poucos exemplares para um tal estudo. A sociedade em que nos movemos no campo é em geral muito limitada e monótona. Mas as pessoas em si mudam tanto que sempre existe nelas alguma coisa de novo a observar. Realmente, exclamou Bennet, ofendida pela maneira como ele se referia aos moradores do campo. Asseguro-lhes que existe tanta monotonia na cidade como no campo. Todos ficaram surpreendidos e Darcy, depois de fitá-la um instante, virou-se para o outro lado em silêncio. Bennet, que imaginava ter ganho uma vitória completa sobre o outro, continuou triunfante. Não vejo em que Londres tenha tão grande vantagem sobre o campo, exceto quanto às lojas e lugares públicos. O campo é muito agradável, não é, Bingley? Quando estou no campo, respondeu este, nunca desejo ir embora. E quando estou na cidade, acontece a mesma coisa. Cada lugar tem Cada lugar tem as suas vantagens. Eu me sinto igualmente bem em ambos.
Sim, isto é porque o senhor tem boa vontade, mas aquele gentleman, disse olhando para Darcy, parece que detesta o campo. Você está enganada, mamãe, disse Elizabeth, envergonhada com a simplicidade da sua mãe. Você não compreendeu Darcy. Ele quis apenas dizer. Ele quis apenas dizer que não há tão grande variedade de tipos no campo quanto na cidade, e você tem de reconhecer que isto é verdade. Certamente, meu bem, ninguém disse o contrário. Mas quanto ao pequeno número de pessoas que moram nesta redondeza, creio que existem poucas regiões mais habitadas. Sei que nos damos com 24 famílias. Se não fosse a sua vontade de agradar Elizabeth, Bing teria estourado de rir. Sua irmã foi menos delicada e lançou para Darcy um olhar acompanhado de um sorriso muito expressivo. Elizabeth, a fim de desviar as ideias de sua mãe, perguntou-lhe se Charlotte e Lucas estiveram em Longbourn desde que ela, Elizabeth, saíra de lá. Ah, sim, Charlotte veio ontem com o pai. Que homem agradável, William. Não acha, Bing? E um homem tão moderno, tão educado, tão gentil. Para todo o mundo ele sempre tem alguma coisa que dizer. É assim que eu entendo a boa educação. E essas pessoas que se imaginam muito importantes e nunca abrem a boca estão inteiramente enganadas. Charlotte jantou lá em casa? Não, ela preferiu ir embora. Creio que estavam precisando dela por causa dos croquetes. Quanto a mim, Bing, sempre tomo criados que sabem fazer seus serviços. Minhas filhas são educadas de modo diferente, mas cada um sabe o que faz. E as meninas Lucas são realmente muito boas meninas, posso lhe assegurar. E pena que não sejam bonitas. Não que ache Charlotte assim tão feia, mas também é nossa amiga particular. Ela parece uma moça muito agradável, disse Bing. Ah, dê certo, mas o senhor precisa reconhecer que é muito pouco graciosa. A própria Lady Lucas já tem o dito muitas vezes. Ela disse também muito, ela disse também que muito me inveja a beleza de Jane. Não gosto de me gabar das minhas filhas, mas para dizer a verdade, Jane não é muito frequente a gente ver uma moça mais bonita. É o que todos dizem. Não confio inteiramente nessa parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos, havia um cavalheiro que frequentava a casa de meu irmão Gardner, em Londres. Estava tão apaixonado por ela que minha cunhada estava certa de que ia fazer uma proposta antes de nos mudarmos para cá. No entanto, ele não fez. Talvez a julgasse muito jovem, apesar de tudo, escreveu-lhe uns versos que, aliás, eram muito bonitos. Que aliás eram muito bonitos. Gente chata do demônio fazendo barulho, cara. Que droga. E assim acabou a afeição daquele senhor, disse Elizabeth, impaciente. Suponho que tenha havido muitos no mesmo caso. Eu queria saber quem descobriu a eficácia que tem a poesia de afugentar o amor. A mim sempre me disseram que a poesia é o alimento do amor. De um amor sincero, sólido, sadio pode ser. Tudo serve de alimento ao que já tem força, mas quando se trata de uma ligeira e fraca inclinação, estou convencida de que um bom soneto é suficiente para fazê-la morrer de inanição. Darcy contentou-se em sorrir, e a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth tremer de medo à ideia de que sua mãe se tornasse novamente ridícula. Ela queria dizer alguma coisa, mas não conseguiu encontrar nenhum assunto. E depois de um curto silêncio, Bennet começou a repetir os agradecimentos que fizera a Bing pela sua bondade com Jane, desculpando-se igualmente do incômodo que lhe dava com Lizzie. Bing respondeu com toda a amabilidade e obrigou a sua irmã mais moça a ser igualmente cortês e a responder de acordo com a situação. Esta desempenhou seu papel, aliás, de má vontade, mas Bennet ficou satisfeita. Pouco depois mandou chamar a sua carruagem. Nesse momento, a mais moça das suas filhas se adiantou.
Kitty e Lydia, as duas filhas menores, tinham conversado em voz baixa uma com a outra durante toda a visita, e tinha ficado resolvido entre elas que a mais moça devia lembrar a Bing que logo depois de sua chegada ele prometera que daria um baile em Netherfield. Lydia tinha 15 anos e era uma moça forte e desenvolvida. Tinha o rosto agradável e uma expressão jovial. Era a favorita da sua mãe que, devido a essa afeição, a tinha introduzido na sociedade muito cedo ainda para sua idade. Era dotada de uma vitalidade e de uma espontaneidade que se transformara em segurança graças à atenção que os oficiais lhe dispensavam. Estes eram atraídos, aliás, não só pela sua naturalidade, como pelos bons jantares de seu tio. Ela se sentiu, pois, autorizada a dirigir-se a Bing sobre o assunto do baile e a lembrar-lhe abruptamente a sua promessa, acrescentando que ele cometeria o ato mais vergonhoso do mundo se não a cumprisse. A resposta de Bing a este súbito ataque foi deliciosa para os ouvidos de Bennet. Asseguro-lhe que estou pronto a cumprir a minha promessa, e assim que a sua irmã estiver restabelecida, a senhorita me fará o favor de marcar pessoalmente o dia do baile. Penso que não gostaria de dançar enquanto sua irmã estiver doente. Lydia se declarou satisfeita. Ah, sim. Seria muito melhor esperar até que Jane estivesse restabelecida, e nesse dia provavelmente o Capitão Carter já estaria em Meryton novamente. E depois que o senhor tiver dado o seu baile, acrescentou, eu insistirei para que os oficiais lhe ofereçam um também. Direi ao Coronel Foster que será uma vergonha se eles não o fizerem. Bennet e suas filhas partiram, e Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane, deixando a sua própria conduta e a da sua família à mercê das críticas das duas senhoras da casa e de Darcy. Este último, porém, não pôde ser persuadido a juntar as suas censuras, às censuras que faziam a Elizabeth na sala, apesar de todas as ironias com que Bing se referia aos seus belos olhos. O dia correu quase exatamente como o anterior. Hurst e Bing passaram algumas horas da manhã com a enferma, que embora lentamente continuava a melhorar. E à noite Elizabeth veio reunir-se ao grupo da sala de estar. Nesse dia, porém, não houve mesa de LOL, né? LOL, eles jogam LOL, hein? Darcy estava escrevendo e Bing, sentada a seu lado, observava os progressos da carta que ele estava escrevendo, desviando continuadamente a sua atenção com as observações que transmitia para sua irmã. Por que não usa o nome das pessoas? Mano, eu vou dropar esse livro. No meio dele eu vou dropar, eu juro que eu vou dropar esse livro, cara. Eu não vou aguentar ler isso aqui muito tempo. Hurst e Bing, Só pra você ter uma ideia, essas pessoas aqui são pessoas diferentes, tá? Estavam jogando piquet e Hurst observava o jogo. Elizabeth fazia um trabalho de agulha. Divertia-se com o que se estava passando entre Darcy e a sua companheira. Os contínuos elogios da moça a respeito da letra, da igualdade das linhas ou do comprimento da carta, em contraste com a perfeita indiferença com que o outro os recebia, formavam um curioso diálogo confirmando exatamente a opinião que Elizabeth tinha a respeito de ambos. Darcy vai ficar encantada com a carta. Ele não respondeu. Escreve muito depressa. Está enganada. Escreva até devagar. Quantas cartas o senhor não escreverá por ano? Cartas de negócio também. Penso que deve ser odioso escrevê-las. Felizmente para a senhora é a mim que incumbe escrevê-las. Não se esqueça de dizer à sua irmã que eu tenho muitas saudades dela. Já o disse uma vez, a seu pedido. Acho que o senhor não está gostando da sua pena. Deixe-me apará-la para o senhor. Eu sei aparar penas muito bem. Obrigado, mas eu sempre aparo as minhas próprias penas. Como consegue escrever tão regularmente? Darcy ficou em silêncio. Diga à sua irmã que estou radiante de saber que ela tem feito progressos na harpa.
Escreva-lhe também que fiquei encantada com o lindíssimo desenho que fez para uma mesa e que eu acho infinitamente superior ao de Grantley. A senhora me dará licença de deixar os seus entusiasmos para a próxima carta? No momento eu não tenho espaço para exprimi-los condignamente. Não tem importância. Eu a verei em janeiro. Mas o senhor sempre escreve cartas assim tão longas e encantadoras para sua irmã, Darcy? Em geral, as minhas cartas são longas, mas não me cabe julgar se são encantadoras. Considero como regra que uma pessoa que escreve uma carta longa com facilidade não pode escrever mal. Isto não serve como elogio para Darcy Caroline, exclamou seu irmão, pois ele não escreve com facilidade. Ele se esforça demais para encontrar 4 sílabas, não é verdade, Darcy? O meu estilo é muito diferente do seu. Oh, gritou Bingley. Bing. Charles escreve da maneira mais descuidada, escreve as coisas pela metade e depois risca o resto. Então fica só um quarto, né? Se ele, né? As ideias me ocorrem tão rapidamente que não tenho tempo de exprimi-las. É por isso que às vezes as minhas cartas não transmitem nenhuma ideia aos meus correspondentes. Sua humildade, Bing, disse Elizabeth, deve desarmar toda a censura. Não é mais enganoso do que a aparência da humildade, disse Darcy. Às vezes é apenas pouco caso e outras vezes uma maneira indireta de se gabar. E qual dessas duas explicações você acha que cabe à minha modéstia nesse caso? A maneira indireta de se gabar. Na realidade, você se orgulha realmente das suas deficiências no escrever, porque considera que esses defeitos procedem de uma rapidez de pensamento e descuido na execução. Coisas que você acha, se não estimáveis, pelo menos altamente interessantes. A capacidade de fazer as coisas rapidamente é sempre muito apreciada pelo possuidor, que frequentemente não repara nas imperfeições da execução. Quando você disse a Bennet esta manhã que se algum dia resolvesse deixar Netherfield, partiria em 5 minutos, estava fazendo uma espécie de panegírico ou de elogio a si mesmo. E, no entanto, não há nada muito louvável numa precipitação que acarretaria forçosamente a necessidade de deixar coisas importantes inacabadas, e não pode trazer nenhuma vantagem real, nem para você próprio, nem para mais ninguém, nem para ninguém mais. Isto é demais, respondeu Bing. Lembrar-se de noite de todas as tolices que eu disse de manhã. No entanto, dou-lhe a minha palavra de que falei sinceramente e de que ainda neste momento acredito no que lhe disse. Pelo menos, portanto, eu não me atribuí esse traço de precipitação inútil apenas para me gabar diante das senhoras. Acredito na sua sinceridade, mas não estou absolutamente convencido de que se resolveria a partir com tanta rapidez. Sua conduta estaria tão à mercê do acaso como a de qualquer outro homem. E se, no entanto, e se no momento, no instante de montar a cavalo, um amigo lhe dissesse: Bing, é melhor você ficar até a próxima semana, você aceitaria imediatamente o conselho. E se não lhe fizessem outra sugestão, ficaria provavelmente um mês. Com isto apenas prova que Bing não fez justiça ao seu próprio caráter. O Senhor o pintou com muito mais exatidão do que ele próprio. Sinto-me extremamente grato, disse Bing, pela sua maneira de converter o que o meu amigo disse num elogio à doçura do meu gênio. Mas creio que está atribuindo àquele senhor uma intenção que ele não tinha, pois ele de certo pensaria que em tais circunstâncias eu deveria recusar certamente a sugestão e partir imediatamente, como tinha resolvido. Consideraria, Darcy, a precipitação da sua decisão original compensada pela sua obstinação em aderir a ela? Dou-lhe a minha palavra que não posso explicar exatamente o que ele quis dizer. Darcy deve falar por si mesmo. A senhora está querendo que eu justifique uma opinião que resolveu me atribuir e a qual não subscrevo. Aceitando, porém, o caso tal como a senhora o coloca, é preciso que não se esqueça, Bennet, de que o suposto amigo que desejou que Bing ficasse em casa e adiasse os seus planos, contentou-se em exprimir o seu desejo sem oferecer nenhum argumento que justificasse o seu pedido. Ceder facilmente, prontamente à persuasão de um amigo não é, então, um mérito aos seus olhos?
Ceder sem convicção não depõe a favor do bom senso de nenhuma dessas pessoas. Darcy, o senhor não me parece conceder nenhuma importância à influência da amizade e da afeição. A consideração por um amigo faz com que a gente ceda prontamente a um pedido. A consideração por um amigo faz com que a gente ceda prontamente a um pedido, mesmo que esse amigo não ofereça argumentos em apoio do que pede. Não estou considerando particularmente o caso em discussão. Devemos esperar, talvez até que ele ocorra, para discutir o acerto do seu procedimento. Mas, em geral, nos casos comuns entre amigos, quando um deles é solicitado pelo outro para que altere uma decisão de pouca monta, pensa o senhor que aquela pessoa que cedeu sem exigir outros argumentos procedeu realmente mal? Não será preferível, antes de continuar no assunto, que determinemos com mais precisão o grau de importância real do pedido, bem como o grau de intimidade existente entre as partes? Sem dúvida, exclamou Bing. Vamos particularizar e não esqueçamos a estatura comparativa dos amigos, pois isto tem mais importância do que supõe Bennet. Asseguro-lhe que, se Darcy não fosse tão alto em relação à minha pessoa, eu não trataria com tanta deferência. Declaro que não conheço nada mais temível do que Darcy em certas ocasiões e em determinados lugares, especialmente na sua própria casa e numa noite de domingo, quando ele não tem nada a fazer. Darcy sorriu, mas Elizabeth acreditou perceber que ele tinha ficado ofendido e por isso conteve a sua risada. Bing, ressentida com o ridículo que o outro sofrera, censurou violentamente o irmão pelas tolices que dissera. Eu compreendo a sua intenção, Bing, disse o amigo. Você detesta discussões e quer acabar com esta. Talvez. As discussões se assemelham às disputas. Se você e Bennet quiserem adiar a sua até que eu saia da sala, ficarei muito agradecido. Depois poderão falar o que quiserem a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício da minha parte, e quanto a Darcy, acho que precisa acabar a sua carta. Darcy aceitou o conselho e terminou a carta. Finda esta ocupação, ele pediu a Bing e a Elizabeth que fizessem um pouco de música. Bing se dirigiu alegremente para o piano e, depois de um amável oferecimento a Elizabeth para que ela começasse, oferecimento que a outra rejeitou com a mesma amabilidade e maior ênfase, sentou-se e começou. Hurst cantou com a irmã e, enquanto isto, Elizabeth, que folheava cadernos de música que estavam sobre o piano, não pôde deixar de observar que os olhos de Darcy se voltaram frequentemente na sua direção. Não podia supor que fosse um objeto de admiração para um homem tão importante. No entanto, achava ainda mais estranho que ele a estivesse olhando por antipatia. Acabou imaginando, entretanto, que o que atraía a sua atenção era algo errado e irrepreensível que existia na sua pessoa e que contrastasse aos olhos de Darcy com as qualidades dos outros presentes. A suposição não a penalizou. Darcy lhe era indiferente demais para que desejasse a sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, Bing atacou uma alegre canção escocesa e pouco depois Darcy, aproximando-se de Elizabeth, disse-lhe: A senhora não se sente inclinada a aproveitar esta oportunidade para dançar? Perguntou. Ela sorriu, porém nada disse. Repetiu a pergunta, um pouco espantado com seu silêncio. Oh, disse Elizabeth. Ouvi o que perguntou antes, mas não pude determinar imediatamente o que deveria responder. O senhor queria que eu fizesse afirmativamente para ter o prazer de desprezar as minhas preferências, mas eu sempre gosto de perturbar esses estratagemas e roubar às pessoas o lance que premeditam. Resolvi, portanto, responder-lhe que não desejo absolutamente dançar, e agora despreze-me se ousar. Asseguro-lhe que não ouso. Elizabeth, que tencionava ofendê-lo, ficou espantada com a sua amabilidade, mas havia no tom de Elizabeth um misto de doçura e de malícia que dificilmente ofenderia alguém, e Darcy nunca se sentira tão fascinado por uma mulher como estava por aquela.
acreditava realmente que, se não fosse a inferioridade das relações de Elizabeth, encontrar-se-ia certamente em perigo. Bing viu ou suspeitou bastante para se enciumar, e a sua grande ansiedade pelo estabelecimento da sua querida amiga Jane crescia com o desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava frequentemente provocar a antipatia de Darcy pela sua hóspede, falando no seu suposto casamento e planejando a felicidade que Darcy encontraria numa tal aliança. Espero, disse ela, enquanto passeavam juntos no dia seguinte pelo pequeno bosque. Espero que dê a entender à sua sogra, quando tiver lugar este desejável acontecimento, a vantagem de ser menos tagarela, e se o puder também cure as meninas mais moças da mania de perseguir os oficiais. E se me permite abordar um assunto tão delicado, procure reprimir aquele pequeno toque de pretensão e impertinência que a sua dama possui. Tem alguma outra proposta a fazer em prol da minha felicidade doméstica? Ah, sim. Faça pendurar os retratos do seu tio e da sua tia Phillips na sua geladeira. Galeria. Por que eu falo? É porque a gente pendura coisa em geladeira, né? Galeria em Pemberley. Ponha-os ao lado do seu tio-avô, o juiz. São da mesma profissão, se bem que trabalhem em ramos diferentes. Quanto ao retrato da sua Elizabeth, nem deve tentar mandar pintá-los, pois que pintor poderia fazer justiça àqueles belos olhos? Não seria realmente fácil reproduzir a sua expressão, mas a cor, o desenho, os cílios tão delicados podem ser copiados. Neste momento encontraram-se com Hurst e Elizabeth, que vinham por outro caminho. Não sabia que estava passeando, disse Bing, confusa, temerosa de que as suas palavras pudessem ter sido ouvidas. Você nos tratou abominavelmente, disse Hurst, saindo assim sem nos avisar. E tomando o braço de Darcy, deixou Elizabeth sozinha. O caminho dava apenas para 3 pessoas. Darcy percebeu a grosseria e disse imediatamente: Este caminho não é suficientemente largo para nós todos. Seria melhor passearmos na avenida. Mas Elizabeth, que não tinha a menor vontade de ficar com eles, respondeu com um sorriso: Não, não, fiquem onde estão. Formam assim um grupo encantador. Uma quarta pessoa estragaria o pitoresco. Adeus. Em seguida, ela se afastou correndo, satisfeita com a ideia de que daí a 1 ou 2 dias estaria novamente em casa. Jane estava tão melhor que tencionava sair do quarto naquela noite durante algumas horas. Quando as senhoras se retiraram depois do jantar, Elizabeth correu para perto da irmã e, agasalhando-a contra o frio, conduziu-a até a sala onde a convalescente foi saudada pelas suas 2 amigas com grandes demonstrações de alegria. Elizabeth nunca vira aquela senhora se portarem tão amavelmente como durante a hora que decorreu antes de os cavalheiros aparecerem. Elas sabiam conversar admiravelmente, sabiam descrever um baile com todos os detalhes, contar um episódio com graça e caçoar espirituosamente dos seus conhecidos. Mas quando os cavalheiros entraram, Jane deixou de ser o centro das suas atenções. Os olhos de Bing se voltaram imediatamente para Darcy e encontrou logo o que dizer. Ele se dirigiu logo para Bennet, dando-lhe amavelmente os parabéns. Hurst também se inclinou ligeiramente e afirmou que estava muito contente. Mas Bing foi o único que demonstrou realmente entusiasmo e efusão. Cercou Bennet de todas as atenções possíveis. Passou a primeira meia hora aumentando o fogo na lareira para que ela não sofresse a diferença de temperatura. Fê-la mudar para o outro lado da lareira para que ficasse o mais distante possível da porta. Em seguida, sentou-se a seu lado e conversou quase que exclusivamente com ela. Elizabeth, que fazia o seu trabalho no canto oposto da sala, viu tudo isto com grande prazer. Depois do chá, Hurst sugeriu em vão à sua cunhada que fizesse uma mesa de jogo. Ela sabia que Darcy não desejava jogar, e a proposta pública de Hurst também foi rejeitada. Bingley lhe assegurou que ninguém queria jogar, e o silêncio geral que acompanhou estas palavras pareceu justificá-las.
Hurst não teve, portanto, outra coisa a fazer senão se estender num dos sofás da sala e dormir. Darcy escolheu um livro para ler. Bing o imitou e Hurst, ocupada principalmente em brincar com seus braceletes e anéis, tomava de vez em quando. Tá junto aqui, hein? Tomava de vez em quando parte na conversa entre Bennet e o seu irmão. Bing estava tão ocupada em observar os progressos da leitura de Darcy quanto em ler o seu próprio livro. A todo momento fazia uma pergunta ou olhava a página do livro de Darcy sem conseguir, entretanto, travar conversação. Ele se limitava a responder às suas perguntas e continuava a ler. Afinal, exausta da tentativa de se distrair com seu próprio livro que escolhera apenas porque era o segundo volume da obra que Darcy lia, deu um grande bocejo e disse: Como é agradável passar a noite desse modo. Declaro que não há divertimento melhor do que a leitura. A gente se cansa menos facilmente de um livro do que de qualquer outra coisa. Quando eu tiver uma casa própria, sentir-me-ei infeliz, enquanto não possuir uma grande biblioteca. Cara, eu falei isso aqui tudo de verdade, hein? Inclusive o bocejo. Que incrível. Ninguém respondeu. Ela tornou a bocejar, pôs o seu livro de lado e relanceou o olhar pela sala, procurando outro divertimento. Ouvindo o seu irmão falar para Bennet acerca de um baile, virou-se subitamente para ele e disse: Por falar nisto, Charles, você está realmente resolvido a dar um baile em Netherfield? Aconselho, antes de tomar qualquer decisão, a consultar os desejos dos presentes. Ficaria muito surpreendida se não existisse uma pessoa aqui presente para quem um baile fosse antes um castigo do que um prazer. Se você se refere a Darcy, exclamou Bing, ele pode ir para a cama, se quiser, antes do baile começar. Mas quanto ao baile é uma coisa decidida, e assim que Nichols tiver feito os seus preparativos culinários, enviarei os meus convites. A meu ver, os bailes seriam infinitamente mais divertidos se fossem organizados de uma maneira diferente, mas como são feitos em geral, há sempre neles algo de insuportavelmente enfadonho. Seria muito mais racional que, em vez de dança, a conversação estivesse na ordem do dia. Muito mais racional, talvez, minha cara Caroline, mas nem de longe tão divertido. Bing não respondeu e pouco depois se levantou e saiu da sala. Sua figura era elegante, sabia andar bem, mas Darcy a quem se dirigiam essas exibições continuava inflexivelmente absorto no seu livro. Desesperada, resolveu tentar um último esforço e, virando-se para Elizabeth, disse: Elizabeth Bennet, deixe-me persuadi-la a seguir o meu exemplo. Venha dar uma volta pela sala. Asseguro-lhe que é muito agradável depois de ter ficado tanto tempo na mesma posição. Elizabeth ficou surpreendida, mas concordou imediatamente. Bing alcançou o que realmente tensionava com aquela amabilidade, mas Darcy levantou os olhos não menos surpreendido do que Elizabeth com a inesperada cortesia da sua inimiga e inconscientemente fechou o livro. Imediatamente foi convidado a reunir-se ao grupo, mas recusou, observando que só podia imaginar 2 motivos que justificassem aquela caminhada pela sala, e que com qualquer um deles a sua presença só poderia interferir. Que quereria Darcy dizer com isto? Perguntou Bing a si mesma. Em seguida perguntou a Elizabeth se ela compreendia aquilo. Absolutamente, respondeu a outra, mas pode ficar certa de que ele nos quis criticar, e a melhor maneira de desapontá-lo será não lhe pedir nenhuma explicação. Bing, entretanto, sentia-se incapaz de desapontar Darcy e, portanto, insistiu para que explicasse os 2 motivos que invocara. Não faço a menor objeção, respondeu Darcy. Se escolheram este método de passar a noite é porque têm com certeza alguma confidência a fazer, algum assunto secreto a discutir, ou então porque acham que andando exibem da melhor maneira as suas graciosas figuras.
No primeiro caso, eu me tornaria indiscreto se aceitasse o seu convite, e no segundo, posso admirá-las muito melhor na posição em que estou. Ué, exclamou Bing. Nunca ouvi nunca ouvi nada tão abominável. Como podemos castigá-lo? Nada mais fácil se esta é a sua intenção, respondeu Elizabeth. Provoque-o. Caçoe dele. Íntimos como são, deve saber o meio de fazê-lo. Juro-lhe que não sei. Asseguro-lhe que a minha intimidade nunca me ensinou tal coisa. Provocar pessoas imperturbáveis dotadas de uma tal presença de espírito, não, não. Acho que ele pode nos desafiar neste terreno. E quanto a caçoar dele, não vamos nos expor ao ridículo de rir sem motivo. É impossível rir de Darcy, gritou Elizabeth. Ele possui uma virtude muito rara, que é de ser impermeável ao ridículo. Espero que continue a ser rara, pois eu consideraria uma grande infelicidade possuir muitas relações desse gênero. Gosto muito de rir. Bing me descreveu melhor do que sou, respondeu Darcy. O melhor e o mais sábio dos homens, e mesmo a mais sábia e a melhor das ações pode ser ridicularizada por quem faz da ironia o seu único fim na vida. Existem certamente pessoas assim, replicou Elizabeth, mas espero que eu não seja uma delas. Espero que nunca hei de ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e absurdos, manias e inconsistências de fato me divertem, e eu rio delas quando posso. Mas isto, penso eu, são coisas de que o senhor carece precisamente. Talvez isto seja impossível para qualquer um, mas sempre me esforcei por evitar estas fraquezas capazes de expor ao ridículo uma grande inteligência, tais como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é de fato uma fraqueza, mas o orgulho pode ser bem controlado quando existe uma verdadeira superioridade de inteligência. Elizabeth se virou para esconder um sorriso. Presumo que o exame a que submeteu Darcy esteja terminado, disse Bing. E qual é o resultado? Fiquei perfeitamente convencida de que Darcy não tem defeitos. Ele, aliás, não esconde a opinião que tem de si próprio. Não, disse Darcy. Não tenho tal pretensão. Possuo bastantes defeitos, mas não de compreensão, assim eu espero. Quanto ao meu gênio, não garanto que seja muito bom. Creio que é um pouco ríspido demais. Sim, certamente ríspido demais para as conveniências do mundo. Não consigo esquecer as loucuras e os vícios dos outros tão rapidamente como devia, nem as ofensas que me fazem. Meus sentimentos não se inflamam ao menor esforço ou tentativa. Meu temperamento pode ser chamado rancoroso. Uma vez perdida a boa opinião que tenho de uma pessoa, está perdida para sempre. Isto é realmente um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é um traço que marca um caráter. O senhor soube escolher bem o seu defeito. Realmente, não posso me rir dele. Não precisa ter medo de mim. Acho que existe em todos os temperamentos uma tendência para determinada força do mal, forma do mal. Um vício natural que nem mesmo a melhor educação pode extinguir. E o seu defeito é uma propensão para odiar todo o mundo. E o seu, replicou ele sorrindo, é o de se recusar a compreender os outros. Vamos fazer um pouco de música, exclamou Bing, cansado de uma conversa em que não tomava parte. Luísa, você não se importa que eu acorde Hurst, não é? Hurst, não é? Sua irmã não fez a menor objeção e o piano foi aberto. Darcy, depois de refletir um instante, conformou-se com isto. Ele começava a sentir o perigo que havia em prestar demasiada atenção a Elizabeth. Depois de combinar com a irmã, Elizabeth escreveu na manhã seguinte para a mãe pedindo-lhe que enviasse a carruagem naquele dia. Mas Bennet, que tinha calculado que as suas filhas permanecessem em Netherfield até a próxima terça-feira,
dia em que terminaria exatamente a semana de Jane, resolveu que se sentiria aborrecida se as meninas chegassem antes. Sua resposta, portanto, não foi propícia, pelo menos aos desejos de Elizabeth, que estava impaciente por regressar. Bennet mandou dizer que não poderia dispor da carruagem antes de terça-feira e no postscriptum acrescentava que Bing e sua irmã insistissem para que Jane permanecesse. Ela daria licença com todo o prazer. Ah, sim, né? Ok. Mas Elizabeth estava resolvida a não ficar mais tempo, nem tampouco esperava um convite neste sentido. Temerosa, ao contrário de ser considerada intrusa, insistiu para que Jane pedisse afinal a carruagem de Bing imediatamente. E afinal ficou decidido que manifestariam a sua intenção de deixar Netherfield naquela manhã mesmo e que fariam desde logo o pedido de carruagem. A notícia arrancou muitos protestos de pura formalidade, e tanto insistiram para que as moças ficassem ao menos até o dia seguinte que Jane cedeu, e a partida foi adiada para a manhã seguinte. Bing se arrependeu de ter feito semelhante proposta, pois o ciúme e a antipatia que tinha por uma das irmãs excedia muitíssimo a afeição que tinha pela outra. O dono da casa sentiu sinceramente que tivessem de partir tão cedo e procurou repetidamente persuadir Bennet de que a sua partida não era prudente, que ela não estava ainda restabelecida, mas Jane era firme e quando sabia qual era o seu dever, Darcy, mas Jane era firme. Pô, esse aqui tá afastado, velho, me atrapalhou. Mas Jane era firme quando sabia qual era o seu dever. Darcy ficou satisfeito. Elizabeth já se demorara bastante em Netherfield. Ela o atraía mais do que desejava, e Bing mostrava-se pouco gentil para com ela, mais provocante para com ele do que de costume. Resolveu ajuizadamente mostrar-se mais cuidadoso e esconder os seus sentimentos. Não queria dar nenhuma esperança a Elizabeth e sabia que a sua atitude durante o primeiro dia teria uma importância decisiva neste sentido. Firme neste propósito, quase não lhe dirigiu a palavra durante todo o sábado, e embora ficassem sozinhos durante meia hora, não despregou os olhos do livro e nem uma vez só olhou para Elizabeth. Domingo, depois do serviço da manhã, houve uma separação tão agradável para quase todos. A amabilidade de Bing para com Elizabeth cresceu de súbito rapidamente, bem como a sua afeição por Jane, e na hora da despedida, depois de assegurar a esta última do prazer que sempre teria em tornar a vê-la em Longbourn ou em Netherfield, beijando-a em seguida afetuosamente, ela se dignou até a apertar a mão de Elizabeth. Esta se despediu alegremente de todos. Em casa não foram recebidas muito cordialmente por sua mãe. Bennet ficou surpreendida com o regresso, achou que fazia muito mal em lhe dar tanto trabalho e afirmou que Jane se tinha resfriado novamente. Mas seu pai, embora muito lacônico nas suas expressões, ficou realmente contente ao vê-las. Sentira a importância que elas tinham no círculo familiar. As palestras da noite, quando todos estavam reunidos, tinham perdido grande parte da sua animação e quase todo o seu sentido com a ausência de Jane e de Elizabeth. Encontraram Mary, como sempre, profundamente absorta no estudo do contraponto e da natureza humana. Tiveram que admirar novas citações e ouvir novas observações de moralidade convencional. Muito tinha sido feito e dito no regimento desde a quarta-feira precedente. Vários oficiais tinham jantado com seu tio, um soldado tinha sido fustigado e correra o boato de que o coronel Foster ia se casar. Espero, minha cara, disse Bennet para sua esposa, ao se sentarem à mesa para a primeira refeição da manhã. Espero que você tenha encomendado um
um bom jantar para hoje à noite, porque eu estou esperando uma visita. A quem se refere você, meu caro? Não sei de ninguém que pudesse aparecer a não ser Charlotte Lucas, que pode chegar casualmente, e espero que os meus jantares sejam dignos dela. Não creio que em sua casa veja muito frequentemente jantares iguais aos meus. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro e um estranho. Os olhos de Bennet brilharam. Um cavalheiro e um estranho. Então é Bing. Jane. E você nada me disse? Pequena astuciosa. Bem, eu estou certa que terei muito prazer em ver Bing. Mas que pouca sorte. Cadê o assento? É impossível. É impossível arranjar peixe para hoje. Para que diabo você quer peixe? Você é doida? Lídia, meu bem, toque a campainha. Preciso falar com Rio imediatamente. Não é Bing, disse Bennet. É uma pessoa que nunca vi em toda a minha vida. Todos ficaram espantadíssimos, e Bennet teve o prazer de ser avidamente interrogado por sua mulher e pelas suas 5 filhas ao mesmo. O cara tem 5 filhas, mano, agora que eu fui me tocar ao mesmo tempo. Depois de se divertir algum tempo com a curiosidade delas, deu a seguinte explicação. Há um mês recebi esta carta, e há 15 dias respondi. Julguei que era um caso delicado que exigia atenção imediata. É do meu primo, Collins, que, quando eu morrer, poderá expulsá-las poderá expulsá-las todas desta casa assim que o desejar. Oh, meu caro, exclamou Bennet, não suporto ouvir falar nisto. Por favor, não me fale neste homem odioso. Acho que é a coisa mais injusta deste mundo. A sua propriedade será arrebatada dos seus filhos. Estou certa de que se eu fosse você, já teria tomado uma providência há muito tempo. Jane e Elizabeth procuraram explicar à sua mãe o aspecto jurídico do caso. Já o tinham tentado muitas vezes antes, mas este era um assunto inatingível para Bennet, e ela continuava a queixar-se amargamente da crueldade de arrebatar o seu patrimônio a uma família com 5 moças em favor de um homem indiferente a todos. É certamente uma coisa iníqua, disse Bennet, e nada pode atenuar a culpa de Collins de herdar Longbourn. Mas se quiser ouvir esta carta, talvez se sinta um pouco abrandada pela maneira como ele se exprime. Não, estou certa de que não me sentirei assim. Acho que é um desaforo e uma hipocrisia da parte dele lhe escrever. Odeio os falsos amigos. Por que é que não continua brigado com você, como o pai? Porque não sei. Como você verá, parece que ele tem alguns escrúpulos filiais a esse respeito. Hunsford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, a desavença que existia entre o senhor e meu falecido pai sempre me causou muito mal-estar, e desde que tive a infelicidade de perdê-lo, desejei muitas vezes remediar este conflito, mas durante algum tempo as minhas dúvidas me retiveram. Eu temia que fosse desrespeitoso para a memória do meu pai estar de bem com uma pessoa de quem, de quem sempre se manteve afastado. Está vendo, Bennet? Cheguei agora comigo mesmo a uma decisão sobre o assunto, pois, tendo sido ordenado pastor durante a Páscoa, tive a felicidade de ser distinguido com a proteção de Lady Catherine de Burgh, viúva de Lewis Burgh, cuja grandeza e generosidade me escolheram para preencher a importante reitoria daquela paróquia, onde me esforçarei por me conduzir sempre com o maior respeito para com Sua Excelência Catherine, e onde estarei sempre preparado para cumprir os ritos e cerimônias da Igreja da Inglaterra. Além disso, como clérigo, sinto que me incumbe o dever de promover e lançar as bênçãos da paz sobre todas as famílias às quais possa se estender a minha influência. E por este motivo, espero que a minha presente oferta de boa vontade seja altamente louvável, e que as circunstâncias que me tornam o herdeiro mais próximo das terras de Longbourn não conduzirão a rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço.
Não posso deixar de me afligir com uma situação que me obriga a prejudicar as suas estimáveis filhas. Peço que aceitem as minhas desculpas e asseguro-lhe que estou pronto a conceder-lhe todas as possíveis reparações. Mas deste assunto tratarei depois. Se o senhor não fizer objeção a receber-me em sua casa, proponho-me a satisfação de lhe fazer uma visita na segunda-feira, 18 de novembro, às 4 horas, e tomarei provavelmente a liberdade de abusar da sua hospitalidade até o sábado próximo, coisa que posso fazer sem inconveniência, pois Catherine não faz nenhuma objeção à minha ausência ocasional num domingo, contanto que outro possa me substituir nos deveres daquele dia. Com os meus respeitosos cumprimentos à sua esposa e filhas, subscrevo-me seu atencioso amigo William Collins. Às 4 horas, portanto, poderemos esperar a visita desse cavalheiro pacífico, disse Bennet dobrando a carta. Ele parece ser um rapaz consciencioso e polido, e não duvidem que se torne uma relação valiosa, especialmente se Catherine tiver a indulgência de permitir que ele nos venha ver pessoalmente. O que diz a respeito das meninas parece sensato, e se está disposto a oferecer-lhes a reparação, não lhe servirei de empecilho. Embora seja difícil adivinhar de que maneira ele tenciona fazer o que diz, disse Jane duvidando, o seu desejo é certamente louvável. O que mais surpreendeu Elizabeth foi a extraordinária deferência que ele manifestava por Catherine e a sua louvável intenção de casar, crismar e sepultar os seus paroquianos em qualquer ocasião em que isto fosse necessário. Ele deve ser uma raridade, disse Elizabeth. Não consigo formar uma ideia a seu respeito. O estilo dele é muito pomposo e acho estranho se desculpar por ser o herdeiro mais próximo. Que culpa lhe cabe nisto? Acha que ele pode ser um sujeito sensato, papai? Não, meu bem, acho que não. Tenho grandes es- Não, meu bem, acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja exatamente o contrário. Há um misto de senilidade e de prosápia na carta que promete muita coisa. Estou impaciente para conhecê-lo. Quanto à composição, disse Mary, a carta não me parece muito deficiente. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja muito nova, mas acho que a exprimiu bem. Quanto a Catherine e Lydia, nem a carta nem o autor lhes pareceu ter o menor interesse. Era praticamente impossível que o seu primo aparecesse no uniforme vermelho, e havia já algumas semanas que não encontravam nenhum prazer senão na sociedade de homens que se vestissem daquela cor. Quanto a Bennet, a carta de Collins tinha abrandado em parte a sua má vontade, e se preparava para recebê-lo com uma distinção que assombrou o marido e as filhas. Collins chegou pontualmente e foi recebido muito amavelmente por toda a família. Bennet, aliás, pouco falou, mas as senhoras foram mais comunicativas, e Collins mostrou que não tinha necessidade de encorajamentos e não estava absolutamente disposto a ficar calado. Era um rapaz alto e cheio de corpo, de 25 anos de idade. Tinha um ar grave e imponente e maneiras cerimoniosas. Pouco depois de se sentar, começou a cumprimentar Bennet por ter tantas filhas encantadoras. Disse que muito ouvira falar na beleza das meninas, mas que naquele caso a fama ficara aquém da verdade, e acrescentou que não duvidava que Bennet as visse dentro em pouco todas as casadas. Esse galanteio não agradou muito a algumas das suas ouvintes, mas Bennet, sempre disposta a receber elogios, respondeu prontamente: é muita bondade sua. Espero de todo o coração que as suas previsões se realizem, pois de outra maneira elas se encontrariam numa situação muito difícil. As coisas se arranjam de um modo tão estranho. A senhora alude talvez à sucessão desta propriedade? Ah, meu caro senhor, é isto mesmo. O senhor deve confessar que é uma triste situação para as minhas pobres filhas. Não que eu culpe disto, pois sei que estas coisas são uma questão de sorte nesse mundo. Sou muito sensível às dificuldades das minhas primas, minha cara senhora,
e muito poderia dizer sobre o assunto se não temesse ser precipitado, mas posso garantir às jovens que vim disposto a admirá-las. No momento, não direi mais nada, talvez quando nos conhecermos melhor. Ele foi interrompido pela chamada para o jantar, e as meninas sorriram umas para as outras. Elas não constituíram o único objeto da admiração de Collins. O hall da sala de jantar e todos os móveis foram examinados e louvados, e estes elogios teriam tocado o coração de Bennet se não fosse a mortificante suposição de que ele olhava para tudo aquilo como para suas futuras propriedades. O jantar também foi altamente apreciado, e Collins desejou saber a qual das suas belas primas deveria atribuir a excelência daqueles manjares. Bennet respondeu um tanto asperamente que a família podia perfeitamente pagar uma cozinheira e que suas filhas nada tinham a fazer na cozinha. E ele pediu perdão por ter sido desagradável a Bennet. Esta respondeu num tom mais brando que não estava ofendida, mas Collins continuou a se desculpar durante um quarto de hora. Bicho exagerado? 14. Ah, entendi, é o número, né? 14 agora, saquei. Durante o jantar, Bennet quase não abriu a boca, mas depois que os criados tiraram a mesa, achou que era tempo de palestrar com seu hóspede e iniciou um assunto em que esperava ver o outro brilhar, observando que ele tivera muita sorte com a sua protetora, pois Catherine parecia disposta a atender aos seus desejos e ter grande consideração pelo seu conforto. Ele, Bennet, não podia ter escolhido melhor. Collins elogiou a sua protetora com eloquência. O assunto o tornava ainda mais pomposo e ele declarou com ar muito importante que nunca na sua vida encontrara tamanha virtude, tanta afabilidade e condescendência numa pessoa da nobreza como em Catherine. Ela lhe fizera a graça de elogiar ambos os sermões que tivera a honra de pronunciar na sua presença. Convidara-o também 2 vezes para jantar e mandara-o chamar no sábado anterior para organizar uma partida de cartas. Muita gente considerava Catherine orgulhosa, no entanto, nunca encontrara nela senão afabilidade. Sempre lhe dirigia a palavra como a qualquer outro gentleman. Nunca lhe fizera a menor objeção sobre as pessoas da vizinhança que frequentava e nunca se opusera às suas ausências ocasionais, durante 1 ou 2 semanas a fim de visitar as suas relações. Tivera mesmo a bondade de aconselhar que ele se casasse o mais cedo possível, contanto que escolhesse com prudência, e se dignara fazer-lhe uma visita no seu humilde presbitério. Aprovara plenamente todas as alterações que tinha introduzido na casa, tendo até sugerido que pusesse umas estantes nos quartos do sobrado. Tudo isto é muito amável, disse Bennet, e ela deve ser uma senhora muito agradável. É pena que as mulheres da nobreza não se pareçam todas com ela. E mora perto do senhor? O jardim em que fica situada a minha humilde mansão se acha separado apenas por uma alameda do parque de Rosings, a residência de Sua Excelência. O senhor disse que ela era viúva. Tem família? Possui apenas uma filha, a herdeira de Rosings e de uma grande fortuna. Ah, exclamou Bennet, sacudindo a cabeça. Então está em melhor situação do que muitas moças. E que espécie de moça é? É bonita? É realmente encantadora. Catherine diz até que, em matéria de pura beleza, é muito superior às mais belas do seu sexo, pois existe em seus traços a marca da jovem de alto nascimento. Infelizmente é de constituição doentia, e isso a impediu de realizar progressos em certas matérias nas quais de outro modo ela não seria deficiente. Isso foi o que me informou a senhorita que está encarregada da sua educação e que reside com elas. Miss de é muito amável. Muitas vezes me concede a honra de uma visita e vem até a minha humilde habitação no seu pequeno phaeton puxado por pôneis. Ela já foi apresentada em St. James?
Não me lembro de ter visto o nome dela entre as damas da corte. O estado medíocre da sua saúde infelizmente não permite que ela resida na cidade, e como eu disse a Lady Catherine certa vez, essas circunstâncias privaram a corte inglesa do seu mais brilhante ornamento. Sua senhoria pareceu ter ficado muito contente com a ideia, e o senhor pode imaginar que eu me sinto feliz em oferecer de vez em quando esses pequenos cumprimentos delicados que as senhoras tanto apreciam. Mais de uma vez observei a Catherine que a sua graciosa filha parecia ter nascido para ser uma duquesa, e que esta honra, a mais alta que pode ser conferida, em vez de lhe dar importância, seria ao contrário adornada por ela. Esses são os pequeninos tributos que agradam a sua senhoria e que eu me considero obrigado a prestar.